A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014. Bem pelo YouTube, no nosso canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like. A sua opinião ela é muito importante para nós. Eu recebo carinhosamente no programa minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. E como sempre digo, graças a Deus estamos aqui para levar o Evangelho de Jesus, estudarmos também, com muito amor no coração. E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. E hoje falando sobre doença da alma, um assunto muito importante. Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? 98801 2675. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não te deixes injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida como parcela integrante do fenômeno da saúde. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre doença da alma. Assunto difícil, nuvem que se agiganta, ampliando o terreno. O ateísmo. Infelizmente, ainda existem pessoas seguidoras do ateísmo, pessoas que não creem em nada, aqueles materialistas que dizem, que morreu tudo, acabou. Muito triste, você ainda conviver com pessoas assim em pleno século XXI. Nós, os espíritas, ou mais propriamente os cristãos incumbidos de entregar à Terra a luminosa mensagem da imortalidade da alma, perguntamos-nos ansiosos pela causa disso. Tanta ideia santificante, tanta demonstração de vida eterna, e por que não o avanço das trevas de espírito? Esta a síntese dos monólogos desencorajadores e que nos damos anestesiados pela crença inoperante que arbitrariamente nos dispensamos da responsabilidade de viver, a isolar-nos na antevisão de um paraíso imaginário para além da morte, que existe apenas em função da nossa fantasia. Existem pessoas que ainda vivem nesse mundo de fantasia, até com irmãos dentro do cristianismo, e se ouve, fulano de tal desencarnou, não, ele está nos braços de Jesus, agora está lá entre Jesus e Deus, as coisas não são também assim. Primeiro que nós não temos esse mérito, a grande maioria de nós está de encontro a Jesus. Uma vez desencarnado, nós vamos para um mundo que nos é próprio de acordo com a nossa vibração mental, com aquilo que nós fizemos durante o período encarnado, nas diversas moradas na casa do Pai. Pouquíssimos espíritos nós temos informações que teve em contato com Jesus logo após o seu desencarne. Todavia, indaguemos da lógica acerca da verdade, e a lógica
nos dirá que não nos achamos lidadores encarnados ou desencarnados na ribalta do mundo para solilóquios desnecessários. O próprio Cristo esteve na terra em função do diálogo, ouvindo, anotando, providenciando, respondendo. Então Jesus, ele ouvia, explicava, sempre respondia às indagações. Nós que cremos na realidade do Espírito, que damos de nós o benefício dos que não creem para serem crentes, que adianta falar da misericórdia divina a um homem em desespero que acaba de ver um filho triturado sob as rodas de um carro em doloroso acidente sem ajudá-lo com os princípios da reencarnação? Então, até para ajudar, para auxiliar nesses momentos difíceis, nós temos que saber o que falar. De que vale situar o companheiro em penúria exclusivamente na prece, abandonando-o à própria miserabilidade sem a mínima atenção no sentido de ampará-lo na solução de um só dos problemas que lhe amargam a vida? Então, que adianta isso? Ficarmos aqui em oração, pelas pessoas sofredoras, mas se mover sem dar um passo em direção a elas, sem fazer com que amenize um pouco esse sofrimento, nada adianta. Certo que é preciso exaltar a bondade de Deus e proclamar os méritos da oração, sempre em toda parte, mas não será mentir às próprias leis do Senhor que nos propomos dignificar, restringir-nos à frase e à postura piedosa como alguém que estivesse num banquete, louvando os manjares que saboreia, sem estender migalha ao pedinte que enlanguece de fome. Eu não faço nada, eu tenho minha casa com todo conforto, uma alimentação saudável, mas eu tenho consciência de que muitos estão passando por necessidades, por misérias inclusive. Aí eu acho justo fazer uma oração. A oração sempre é muito bom, auxilia de alguma maneira, mas só isso basta? É a pergunta que eu faço, só isso basta? Somente orar? E não fazer nada por ele também no sentido material de oferecer-lhe um alimento? Enfim, nós temos que pensar nisso, de auxiliar sim as pessoas, ter contato com elas. Foi isso que o Cristo fez durante todo o tempo que ficou aqui entre nós. O materialismo cresce junto de nós porque as criaturas, quando amadurecidas e dispostas a humanizar a vida, via de regra nos recusam os sistemas arcaicos, crença infantilizada pelas quais somos sempre férteis em recurso de evasão. Existem muitas pessoas ainda aprisionadas a essas crenças ultrapassadas pelo tempo, muitas delas com ideias pagãs, e a pessoa não se espiritualiza. Se somos sinceros ao lamentar a descrença e a incerteza dos nossos irmãos que perderam a fé, saibamos, antes de tudo, ouvir-lhes as queixas e registrar-lhes as perplexidades, entendendo-nos com eles através de nossos próprios exemplos, de nossas próprias vidas, sem exigir que o outro faça a nossa parte na obra da construção e reconstrução que o Evangelho nos preceitua cumprir. Muito importante, a pessoa vai desabafar, vai falar uma série de absurdos, mas você primeiramente cala, deixa ele desabafar, falar do que ele se sente muitas vezes injustiçado, abandonado, rejeitado pela sociedade. Então você ouve, depois você calmamente vai instruindo acerca do Evangelho, principalmente com os belos exemplos. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Pregar sim, mas escutar, aconselhar sempre, mas igualmente fazer, agir, edificando. Fé sem obra é morta, meus queridos irmãos. Não adianta você somente ter fé se não fizer nada por você nem por ninguém. O materialismo é doença da alma. Ninguém duvide disso. Convenhamos, porém, que quanto mais progride a humanidade, mais a medicina se aperfeiçoa, não assumindo atitudes marginais, mas ouvindo e dialogando com as doenças e doentes. Sim, a medicina vai aperfeiçoando à medida que o homem vai evoluindo, colhendo informações aqui e acolá de experiências e tratamentos. Assim deve ser todos nós. E temos que ter também a capacidade de instruir pessoas sem impor as nossas crenças, mas falar, sim, do ensinamento moral de Jesus. Tantos ideais estejam no mundo. Entre eles,
porém brilha o ideal espírita por alvo de uma das mais altas inspirações. Ideal de ganhar. O ideal espírita ensina a conquistar os recursos da vida na base da reta consciência, não para exaltar a ambição, mas para assegurar a propriedade por fonte de amparo mútuo. A doutrina espírita nos convida sempre à meditação, a seguir os preceitos do Evangelho e também a instruir. Ou seja, desenvolver o lado moral, mas também intelectual, pesquisar, né? Saber do que está falando, ter conhecimento também das outras doutrinas, do que eles pensam, sem impor ali nenhum tipo de preconceito e nem discussões religiosas. O ideal de saber, o ideal espírita exalça a cultura, não para ilhar a personalidade na hegemonia da inteligência, e sim para favorecer a educação de todos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo Espírito Verdade, Espírito amai-vos, é o primeiro ensinamento, né? Semelhante a este, instruí-vos. Ideal de trabalhar. O ideal espírita encarece o rendimento do tempo e das possibilidades de cada criatura, não para legitimar os abusos da posse, e sim para que o bem comum seja incessantemente acrescentado. Também o ideal de amar. O ideal espírita destaca o imperativo do amor como sendo o alimento da alma, para que a ternura se erija qual o privilégio de oásis fechado em nome do lar, mas para que a fraternidade se transforme em felicidade geral. Esse é o objetivo. Podemos cultivar os mais diversos ideais na casca das experiências necessárias e transitórias da carne. Entretanto, para que se façam valores reais da vida na Terra ou noutros mundos, é forçoso que o ideal espírita permanece como sendo a essência de todos eles, sustentando-lhes a movimentação e a beleza por baliza de luz. Então esse deve ser, sim, o ideal de todo o espírita sincero. Então vejamos aqui, ideal e segurança. Toda criatura, além da defesa daquilo que assinalamos por segurança pessoal, em alertando o raciocínio para o entendimento da vida, se reconhece na posse de um ideal superior, alimentando um sonho, a realização de algo nobre que lhe proporcione mais ampla razão de ser na existência. Então, para isso, devaneia, estuda, trabalha, imagina o alvo das elevadas aspirações que pretende atingir. Contudo, nada se faz de útil, belo e grande sem que a alma se faça útil, bela e grande no esforço máximo para a edificação da felicidade comum. Então, estejamos fazendo isso aqui, trabalhando, estudando. Nós temos que entender que, na medida em que a gente vai se instruindo, né? Porque o trabalho é para sobrevivência. E o estudo, principalmente como nós estamos fazendo agora, né? Serve para quê? Para ser colocado em prática no nosso dia a dia, mas só para nós? Só para o nosso crescimento espiritual? Não, né? Claro que não. É para nós sabermos utilizar todo o conhecimento em relação a todos que nos cercam. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, tudo que a gente faz em prol de nós, vamos fazer em prol do outro, né? Então, se a gente estivesse no patamar de só fazer aquilo aos outros que nós gostaríamos que fizessem a nós já estaríamos bem mais evoluídos, né? A gente tem que entender a importância da felicidade comum. Felicidade comum, porém, reclama serviço desinteressado aos outros, a face de semelhante fato. A maioria das inteligências reencarnadas na Terra se acomoda com o tempo à tranquilidade ilusória do deixe estar como está, a fim de ver como fica. Não, nós temos que entender que nós fazemos parte, né, de um todo. E a Joana de Ângeles sempre nos chamou a atenção. Somos seres gregários, a gente vive porque convive. Então, nós temos que estar sempre em função da felicidade comum. Então, eu tenho que ter olhos de Jesus para com as pessoas, ver na medida do possível, suprindo as suas necessidades, né? Às vezes a necessidade daquelas pessoas que estão à nossa volta, nem sempre elas estão necessitando de uma coisa material,
Mas muitas vezes nós podemos e devemos fazer a caridade moral, né? Porque um sorriso, um abraço, você escutar o lamento das pessoas depois de confortar, isso é uma caridade moral, que nós precisamos estar a todo momento fazendo pelas pessoas que nos cercam. Em seguida, foge deliberadamente a contrariedades e problemas, transfundindo objetivos e visões dos planos de ação edificante, trazidos à reencarnação, no sustento da própria segurança, a exaltar o instinto de conservação e sentir-se realizado apenas com isso. Nós temos que entender, não só nós temos problemas, as pessoas também. Então a gente tem, na medida do possível, resolver os nossos os problemas das pessoas que estão à nossa volta. Porque está ali falando da felicidade comum. Então, como eu vou estar feliz se à minha volta as pessoas estão infelizes? A pessoa que entende a realidade do mundo espiritual, entretanto, já não consegue pensar assim, quer dizer, deixa os problemas dos outros, deixa tudo como está, porque eu vou só me importar comigo. Quem já tem uma outra visão, né, da realidade espiritual vai agir de outra forma. Convencida quanto à imortalidade, observe-se, não só com o dever de construir o melhor, mas também se reconhece num compromisso extra consigo mesmo. Lançar a verdade nas consciências alheias através do exemplo e das suas possibilidades de auxílio. Então, se nós já temos essa visão, né, do mundo espiritual, que nós somos imortais, saber que nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação, nós vamos construir o quê? Um bom futuro, agindo hoje de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? E na medida em que a gente age através do amor em ação, fazendo tudo que for possível ao próximo dentro das nossas possibilidades, nós estamos realmente trazendo não só o progresso para nós, mas para as outras pessoas, né? Porque nós estamos lançando, como diz aqui, a verdade nas consciências alheias. Então, na medida que nós estamos fazendo o que estamos fazendo agora, estudando, nós também vamos parar e meditar, tentar, então, entrar nesse caminho trazido por Jesus, assim como vocês que estão ouvindo, né? Então, podem tirar proveito de todo o estudo que fizerem, né? Então, entender que realmente a nossa oportunidade de crescimento espiritual está no amai-vos e instruí-vos, como falou o Pedrosa ainda há pouco. Amai-vos. Então, nós temos que amar ao próximo. E quando a gente se instrui, a gente ainda vê a importância do amai-vos. Porque toda a nossa possibilidade de crescimento espiritual vai estar quando nós estivermos exercendo o amor ao próximo. Porque nós temos obrigação de crescer nós mesmos, mas temos a outra obrigação de exercício do amor em ação. Apenas manter o conforto de si, isto é, alcançar alguma estabilidade social com alguma economia amoedada e algum entretenimento físico, não satisfaz a rigor aqueles que já se inteiraram da sobrevivência humana. Então a gente tem direito a ter uma vida de conforto, um certo lazer, mas a gente sabe que isso não é só isso que cabe a nós. Nós temos muitas outras coisas a fazer. Então nós temos o trabalho para nos fazer sobreviver. Mas o grande trabalho que nós temos na realidade é crescer espiritualmente. É ajudar as pessoas, colocando amor em ação, e ajudá-las a crescer também. Porque o planeta de provas e expiações, que já está a caminho da regeneração, precisa que cada um de nós faça a sua parte. Cada um de nós progrida. Nós somos seres gregários, como já falei, porque nós vivemos, porque convivemos. Então nós temos que ter essa responsabilidade de olhar um todo. Não é só o nosso umbigo, não. Eis a razão pela qual o espírita jamais se contentará com a perda do seu ideal para preservar a sua segurança. Pois, ao contrário do homem vulgar do mundo, a segurança do espírita tem base no seu ideal, sem fundamentar esse ideal na segurança própria. É o nosso olhar para tudo, para todos.
O dia que o homem conseguir amar o outro, porque consegue se amar, e realmente amar o próximo, é aí que nós estaremos amando a Deus. Ao invés da segurança de superfície no espaço irrisório de um século, o espírita, longe de se desertar dos deveres que lhe competem, por mais duros que sejam, trata de cumpri-los, acendendo luzes de redenção por onde passa. Então nós vamos pulando os nossos obstáculos, né? Já com aquela consciência de colocar o Evangelho de Jesus em ação, e inclusive a doutrina espírita, ela nos dá as ferramentas para a gente ultrapassar esses obstáculos, né? Mostra para nós a importância de não sermos egoístas nem orgulhosos, que a gente tem que perdoar, ter paciência, indulgência, compaixão. Tudo isso nos dá respaldo para que a gente viva da melhor maneira possível, consiga realmente crescer, né? Então a gente não vai olhar só a nossa parte. Quando nós agimos assim, nós estamos olhando um todo. Então estamos tendo a percepção da importância de nos amarmos, de nos ajudarmos, de fazer a todos progredir. Nós não vamos só olhar para a nossa segurança, nós vamos ter consciência de que nós viemos de outras vidas tantas teremos, e que nós estaremos sempre junto de outros irmãos, porque realmente somos espíritos imortais, mas em evolução. Isso mesmo, Isa, somos espíritos imortais, mas ainda em evolução. Estamos evoluindo a cada dia, né? A cada milênio, a cada século, a cada década, a cada ano, a cada hora, a cada segundo. Lembrando que essa lei do progresso é implacável. Querendo ou não, todos nós vamos evoluir. A grande maioria de nós pela dor, né? Poucos pelo amor, mas a própria dor impulsiona a pessoa ao progresso. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. A mulher e a igualdade. No período em que Jesus viveu neste planeta, havia muitas restrições estabelecidas para as mulheres entre seu povo. Elas deviam fidelidade absoluta ao marido, embora não pudessem exigir a reciprocidade, e lhe deviam ser totalmente submissas. No aspecto legal, a mulher na Palestina do primeiro século era considerada incapaz e lhe era vetado realizar negócios. Na eventualidade de realizar algum, poderia ser desfeito pelo seu marido, se assim não concordasse. Contudo, elas tinham um papel fundamental na manutenção do lar. Eram responsáveis por fiar os tecidos, produzir o pão, que era a base da alimentação da família. Tinham o dever de providenciar o azeite, essencial na alimentação, e também para manter acesas as lâmpadas, em especial no dia do sabá. Foi nesse ambiente que Jesus se evidenciou como exemplo de respeito e dignidade para com as mulheres. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, esse que traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Em variadas passagens dos evangelhos, recolhemos o seu tratamento especial para com as mulheres. No poço de Jacó, quando se dirige à mulher samaritana, ele derruba preconceitos. Um homem não se dirigia a uma mulher em público, mesmo que fosse a sua esposa. Entretanto, Jesus estabelece um diálogo com ela. Ademais, os samaritanos eram um povo de rivalidades históricas com os judeus. Mas será para essa mulher que Jesus se revelará como a fonte de água viva, aquela que sacia para sempre. Ele era o Messias. Será para uma mulher que ele se apresentará em primeiro lugar, anunciando a sua imortalidade após a morte na cruz. Madalena. Será para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que concederá excepcionais lições. Enaltece a escolha de Maria quando ela se dispõe a ouvi-lo. Consola o coração de Marta após a aparente morte do irmão, dizendo que ele tornará a viver. E cumpre o prometido, devolvendo-o aos braços de ambas as irmãs. No episódio do iminente apedrejamento da mulher adúltera, Jesus advoga a causa do julgamento justo,
estabelecendo que atirasse a primeira pedra aquele que não tivesse equívoco algum em sua consciência. Concede honra à acusada, dizendo-lhe que se erga, refaça sua vida e não torne a cometer o mesmo desatino. O Evangelho inaugura nova era para as esperanças femininas. Figuras extraordinárias se evidenciam nas páginas da Boa Nova. Registramos a lucidez de Isabel, a mãe do precursor, sabendo exatamente quem era o espírito missionário do filho que estava gerando. Tanto quanto descobre em sua prima Maria a excelsa mãe do seu Senhor. Desde esses dias, a humanidade vem avançando no tratamento igualitário entre homens e mulheres. Cabe nos indagarmos como tem sido o nosso próprio proceder. Como temos nos comportado para com nossas mães, nossas irmãs, esposas, amigas, colegas de trabalho. Estamos colaborando nesse processo de sedimentação de uma sociedade mais igualitária? Homens ou mulheres, somos credores de respeito, justiça e igualdade. Trabalhemos nesse sentido. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, o pensamento é a força que nos move. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da sua própria vida. Portanto, meus queridos irmãos, vamos policiar os nossos pensamentos. O pensamento é uma força viva de construção. Se estamos com pensamentos em desalinhos, estamos também recebendo de volta tudo aquilo que emitimos. Pensemos nisso. Muita paz a todos e Jesus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui agradecendo a Deus por esse momento, tão importante para todos nós. E pedimos a Jesus que traga para cada um de nós a paz para o Brasil, para o mundo, que nós estamos precisando de muita paz. E que nós possamos estar sempre atentos, à importância da oração. Então, uma boa noite, até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, aos nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá.
a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos